e vou dizer isso, não é nenhum demérito a essa ideia da coleção dos lenços da Scavino Bertucci, tá? Ao contrário, acho que foi a última fábrica, né, e a maior fábrica do século XX de lenços de seda, mas a gente não pode tomar isso como a evidência histórica do lenço no Rio Grande do Sul. Inclusive, se a gente for ler a descrição do gaúcho, os lenços eram de chita, né? Com os mais apreciados do que o Paixão chama de seda palha, né? Que provavelmente era algo muito parecido. Mas vejam bem, alguns eram de seda palha. Ele diz que os lenços, na sua grande maioria, eram feitos de algodão, né? Então, acho importante marcar, muito pelo contrário, eu sou um fã do trabalho da Scavino Bertucci e um fã desse pessoal que coleciona os lenços. Acho muito, muito legal porque eles abriram muito o horizonte do que a gente acreditava ser lenço, né? Eu lembro bem que em um certo momento os mais revolucionários em termos de lenço usavam lenço carijó, porque nem o MTG aceitava lenço carijó, com alguma possibilidade. Depois vieram aqueles que a gente apelidou de pele de cobra, escama de cobra. Só que para vocês terem uma ideia, quando eu fui na fábrica, já tinha só lenços pequenos, era nos últimos 5 anos da fábrica, talvez. Não, eu ainda consegui pegar alguns lenços. Um que até hoje eu me arrependo porque eu troquei por um chapéu de palha. Eu poderia comprar um chapéu de palha onde eu quisesse, né? Mas enfim. Deixa eu fazer uma colocação importante. Nós falamos do lenço, falamos anteriormente do chapéu pança de burro, sobre algumas características que são muito platinas e não aparecem em bibliografias e que não se aparecem em alguns registros no Rio Grande do Sul. Mas no gaúcho, o Paixão Corto, quando ele fala das características do gaúcho, tá, ele vai citar, vai fazer um artigo, no final do artigo ele vai dizer que o gaúcho, nessa região de campanha, principalmente nessa região onde se conflitou muito a disputa de fronteiras, não se distingue nem nas suas características, nem no modo de vestir, nem no modo de falar, enfim, nos seus hábitos, os dois gaúchos, seja ele português ou seja ele espanhol. Mas quando ele começa a escrever o traje gaúcho, aí ele foca no gaúcho lusitano, ele vai fazer exemplos só de gaúcho lusitano. Ele faz, para mim, sei lá se é um conflito na própria obra ou se é uma própria discordância na obra, mas para mim é importante quando ele caracteriza e diz que e apoia essa ideia de que, principalmente na fronteira e na campanha, é difícil distinguir esses dois sujeitos, porque as questões filosóficas, ideológicas, elas ficam lá na península, ficam lá na Europa. Aqui é difícil distinguir que os homens eles vão conviver, eles vão ficar de um lado ou do outro de acordo com o que os reis vão assinar e eles são obrigados a se confrontar, mas eles ali são gaúchos, eles têm a mesma origem, tanto os platinos quanto os portugueses que vão vir povoar, que na verdade vão ser os lagunenses, seja eles os paulistas, bandeirantes que vêm para cá, os negros, os miscigenados, enfim. Então toda essa gama de gaúchos que vivem na região do bioma Pampa, tá? É muito complicado de separar eles. Eu acho que é um conflito que nós temos até hoje, né? É uma grande discussão, até principalmente com o pessoal lá da fronteira, que quando quer fazer alguma coisa, e nós tentarmos distinguir, e a gente traz alguns elementos hoje dessas características fronteiriças ainda para o nosso traje atual. Então, eu acho que, de repente, a gente pode discutir isso, pode explanar também a respeito disso, dessas duas opiniões, que eu enxergo essas duas opiniões dentro da própria obra. No momento ele não descaracteriza nenhum dos dois gaúchos, espanhol ou português, e depois ele define o traje como tipicamente português. Tá? E essa definição de português tem muitos autores que definem ele a partir da nova bibliografia, principalmente depois do departamento literário, onde tu define uma bibliografia lusitana, onde tu ignora os elementos tanto índios, negros e espanhóis. Aí tu passa a definir um tipo único brasileiro, português, e ignora todos os outros elementos, todas as outras contribuições. Na verdade, eu vou fazer um preâmbulo para depois chegar no seu Paixão. Na verdade, isso é uma disputa da história no Rio Grande do Sul que durou durante todo o século XX, sobretudo entre o Manuelito de Ornelas, que encabeçavam a vertente platina, e o Moisés Velhinho, que encabeçava uma vertente mais lusitana. E eu não tenho muita certeza se o seu Paixão chegava a dialogar com esses grupos intelectuais, né? Agora, o que a gente tem como uma evidência para tentar entender um pouco de onde vêm as ideias dele,
é que a corrente lusitana é dominante no Rio Grande do Sul no século XX. Eram eles que dominavam, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. O Moisés Velhinho era o grande intelectual do Rio Grande do Sul no século XX. Ele começa a atuar nas primeiras décadas, ele vai morrer nos anos 70, e era ele que mandava, basicamente, na cultura do Rio Grande do Sul. É um homem que está por tudo, né? Tudo que a gente for ver em Porto Alegre tem a mão do Moisés Velhinho. Então, eu não sei muito bem qual era a relação do seu Paixão com essas correntes da historiografia, como é que ele... Mas eu não sei se eu concordo contigo nessa discordância dele, digo, nessa contradição, inclusive porque ele vai dizer que o xiripá, é difícil, né, porque eu não posso dar nome, mas o xiripá que a gente chama de fralda, eu vou sempre ser chato com isso, tá, porque eu tenho que ser coerente com o que ele está na obra. Mas esse xiripá, ele chama de fronteiriço. Por isso ele se assemelha a um xiripá dos homens platinos, né? Ao passo que o outro, a laurentalo, o morteiro, é o xiripá que ele vai encontrar aqui mais na região de predominância lusa, né? Mais próxima da serra. Então, eu não sei se ele chega a ser incoerente, eu acho que não é isso. Na minha leitura, assim, eu continuo com a mesma hipótese. Isto é o que ele encontrou de evidência. Inclusive, ele, depois na cirola, ele fala da questão dos bordados, dos crivos. Ele distingue da cirola encontrada na Argentina, diferente daqui. E eu vou me permitir um elogio rasgado ao seu Paixão aí, porque, lembrem-se, estamos falando de um agrônomo técnico em ovinocultura. E que escreve aí uma das coisas mais importantes que a gente tem na história do homem do Rio Grande do Sul, né? Talvez do homem brasileiro, eu arriscaria dizer, né? Esse homem do sul do Brasil. Então, e aí a gente tem, não pode esquecer, né, que as coisas elas não são gratuitas. Lembrem-se que nós temos, a partir de 30, um Estado Novo, com a negação do regionalismo, né? Então, se a gente tinha antes um modernismo que afirmava essas questões mais regionais, a partir de 30, vocês devem lembrar, o seu Paixão narra esses episódios, né, da queima das bandeiras, do apagamento do Estado. Por isso, quando ele se depara com quando eles fundam o 35, né, não existia bandeira, não existia hino, não existia nada. Isso se torna uma bandeira, essa bandeira do Brasil inteiro, né, do Brasil nacional, é uma bandeira de Vargas. E eu tenho a impressão de que esse predomínio luso também vem com essa ideia, inclusive porque Moisés Velhinho estava na cabeça de vários projetos que pretendiam reafirmar essa ideia do pertencimento do Rio Grande do Sul ao Brasil, e não da proximidade com o Prata. Mas, veja bem, eu nem estou falando aqui do seu Paixão diretamente, estou fazendo uns devaneios, assim, para tentar entender intelectualmente ele. Vamos seguir. Tá. Mas só para fazer um fechamento, assim, né? Eu acho que é difícil a gente chegar a conclusões, afinal, nós estamos falando de um homem da fronteira, né? Seu Paixão é de Santana do Livramento, né? Então, acho, não sei, teria que... Eu nunca falei especificamente com ele sobre isso, assim, teria que conhecer melhor o pensamento. Bom, seguindo então na Véstia, ele dá a descrição do modelo. Ele cita que, então, a partir de 1962,
que essa peça foi reconstituída e passou a ser utilizada pelos conjuntos folclóricos e depois pelos CTGs. Então ele descreve bem claro, digamos assim, o que é a veste. Então um casaquinho com mangas, sem ombreiras, sem forro, abotoado na frente com 3 ou 4 botões em carreira simples, com pequena gola, com corte na lapela de bico e que, sem ser acinturado, não ia muito além da cintura do usuário, quanto ao seu comprimento. Até então, não era conhecido o seu talhe, então foi reconstituído através de pesquisas nos campos de cima da serra. E seguindo ainda a definição de veste, ele diz que a grande enciclopédia brasileira, portuguesa brasileira, define veste como jaleco, jaqueta, casaco curto que não se ajusta à cintura. E ainda, entrando de novo nessa questão, diz que nada tem a ver com as corraleiras ou as voladoras do gaúcho cisplatino, que é de frente arredondada, algo como se fosse um bolero, sem botões, algumas bordadas com ramos e flores. Então, hoje um exemplo a gente vê alguns músicos, por exemplo, o Luiz Marenco tem um bordado de rosas e tudo mais. Então ele distingue a veste com as corraleiras argentinas nesse ponto. Vocês têm alguma coisa específica sobre a veste? Na verdade, ele faz uma descrição aqui que depois, isso eu digo porque reconstitui, né, sob supervisão dele, uma veste para um curso. Na verdade, as vestes já vinham sendo usadas, né, mas quando, até a Catarina mencionou ali antes, né, quando nós realizamos o curso em 2000, a primeira versão de figurino do Imigrantes a gente desenvolveu junto com o seu paixão, a Dona Marina, do começo, do zero. Toda ela foi feita para estrear no curso, né, nós apresentamos todas as peças. E na época eles me recomendaram fazer as vestes em alfaiates, com meio forro, enfim, com algumas coisas, para que no dançar a veste ficasse um pouco mais posicionada, digamos assim, né? Vocês imaginam que é um sujeito dançando num palco com uma veste completamente sem, digamos assim, né? Qualquer movimento do braço ela desveste, né? Porque, enfim, essa peça tinha um outro lugar, né? Então, para facilitar a movimentação da dança, eles me recomendavam fazer no figurino, no alfaiate, que aí ele conseguiria fazer um corte mais, digamos assim, mais enluvado, vamos pensar assim, né? Que aí veste mais rente e fica um pouco mais ajustado ao corpo e facilita na hora de dançar, né? Então, a única consideração que eu tenho a fazer assim, eu não vejo entre os nossos, digamos assim, eu não vejo muitas dificuldades com a veste, a não ser, vou fazer só um parêntese que eu acho que ele vai para todas as peças masculinas grandes, né? Veste a colete, bombacha e chipás, que é com relação às cores, né? O pessoal tende a querer diversificar muito, assim, e acho que lá nas considerações sobre cores, isso está bem claro, né? A preferência pelos tons frios e neutros, né? E as suas variações. E aí acho que a gente tem que, né? E tendo um certo cuidado com relação a isso. E aí, claro, né? Reforço, acho que cada um escolhe a roupa que quiser usar, né? No seu livre-arbítrio. Mas é importante sempre pensar que essa cor ela tem que compor com outras cores, né? Dentro do trajar individual e do trajar do grupo. Então, eu não chamaria de composer, porque composer geralmente é a mesma cor em diferentes tonalidades, diferentes estampas. Ao contrário, né? O homem trabalha com uma composição de cores que é bem diferente da composição da mulher, né? Mas que eu acho que ela tem que ter uma certa harmonia, né? Então, vocês imaginem, se eu usar uma veste vermelha, o lenço, que é a peça mais viva do vestuário masculino, vai ser um fio de LED, talvez, né? Então, eu acho que é isso que... Sem contar que, assim, né, uma pergunta que já me foi feita mais de uma vez quando eu fazia os painéis, né? Como é que fica a convivência da roupa do homem com as gurias adultas usando esses tons super vibrantes, né? E a minha resposta é sempre a mesma, pela sobriedade, né?
Porque o que a gente vê com muita frequência é os peões tentando, nos conjuntos, né, se aproximar da cor das damas, e aí isso cria um efeito visual que eu já vou esclarecer. Não desconta no festival, agora eu já digo, mas que compromete visualmente o grupo, né? Não é nem inadequado, mas é uma questão visual, assim, né? Acho que, e aí digo como homem dançarino, né? É difícil a gente aparecer no palco, sabe? As mulheres ocupam mais espaço porque elas abrem a saia, elas têm muito mais visibilidade do que a gente, né? Dentro do palco. A Catarina está reivindicando que elas são mais bonitas. E tem estampa, cor vibrante. Então o homem, se o homem disputa nos mesmos lugares, ele desaparece, ele tem que disputar em outro, né? Então eu, como dançarino, sempre preferi disputar na sobriedade. Acho que a gente ganha, quando tudo é brilhoso, a gente ganha no sóbrio, né? Então... Vou pedir, eu vou te ajudar aí. O peão que quiser aparecer mais que as prendas, a prenda sapateável. Essa é a hora do peão. É aí que o peão tem que se destacar. É aí que ele se mostra. Não adianta querer se enfeitar que nem guampa de feiticeiro. Vá fazer um cursinho de chula com joca e você bota na sala. Seguindo então no colete, da mesma forma que a vestia ele caracteriza de forma bem direta, então ele disse que foi muito usado, né, pela gauchada daqui. Tinha as seguintes características: sem manga e com cabo. Na parte frontal, além de botões simples dispostos em linha ou cruzados, que eram menos frequentes, possuía em cada lado uma abertura para pequenos bolsos. Então, um bolso ali para o relógio e outros sei lá, acessórios que quisesse carregar. Tinha inicialmente um comprimento suficiente para tapar a guaiaca, mas foi encurtado posteriormente até atingir uma altura que permitisse então ver a fivela. Terminava na frente em formato pontiagudo, sendo que a parte da frente era confeccionada com um tecido mais encorpado do que a parte das costas.